Pais e filhos caminhando com fidelidade. Nós já aprendemos como ajudar nossos filhos a terem reverência diante de Deus. Na semana passada nós aprendemos sobre como honrar e respeitar nossos pais. E quando o pai falha na sua missão de educar seus filhos? Nós temos visto isso nessa sociedade atual em que estamos vivendo, como os pais têm falhado na sua missão. Estamos vivendo num mundo onde cada vez mais nós vemos os pais ocupados com tantas tarefas e trabalhos para sobreviver e muitas vezes não lhes restam quase nada de tempo para a sua missão. A missão mais importante, ou talvez uma das mais importantes que nós temos. Nós sabemos que a ordem é, na nossa vida, na nossa missão, primeiro Deus, segundo a família e terceiro, talvez nosso ministério, nosso trabalho ou coisas parecidas. Mas os valores têm sido mudados, não é verdade? A gente vê o ser humano e principalmente os pais, e aqui eu vou usar um personagem homem, mas quando eu estiver falando, tá certo? Eu quero aplicar aos pais, o homem e a mulher. Hoje os valores mudaram, né? Nós estamos mais colocando nosso tempo na sobrevivência e talvez Deus fique em último lugar na nossa vida. Não é verdade? E nós precisamos aprender, porque quando nós falhamos na nossa missão de educar, há uma destruição na nossa família. E é isso que nós temos visto no mundo, nas famílias da nossa sociedade. E hoje eu queria compartilhar com vocês, em 1 Samuel, a vida de uma família. Uma família que tinha tudo para ser a esperança daquela época, mas o seu pai, ele falhou. Assim como eu falhei muitas vezes como pai, e assim como muitos pais têm falhado. Quando nós abrimos em Samuel capítulo 1, e eu quero nessa manhã trabalhar com vocês o capítulo 1, a gente vai ver alguns versículos no capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, né? Não vou ler todos esses capítulos, tá certo? Mas vou pegar cada versículo para a gente tirar os pontos aonde eu quero chegar dessa família. E quando nós olhamos lá e nós abrimos no capítulo 1, a gente já vê os acontecimentos e a gente já vê o relatório dessa família. No versículo 12 do capítulo 1, ele diz, de 1 Samuel, a gente vê a Ana já orando, né? E a gente vê já as instruções desse livro mostrando ali. Mas diz assim, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Hoje eu queria falar um pouco da família de Eli. Eli, ele era um profeta de Deus, mas também ele tinha a função de juiz e era um homem respeitado dentro do povo de Deus por causa da função que ele fazia, sendo profeta, sendo juiz. Ele julgava as causas do povo, um homem muito ocupado naquele contexto. Então as pessoas que tinham dificuldades lá para ser julgada, ele que resolvia as causas. Então, imagine quanto trabalho ele tinha ali resolvendo os problemas das pessoas e ele passava horas e horas ali tratando cada dificuldade e ainda ele era profeta de Deus e ele tinha a sua família. E sabe, essa era uma época muito difícil. E você não precisa ir lá, eu vou só para mostrar para você a dificuldade que é relatado lá no livro antes, em Juízes 21, no versículo 25, vou ler só um versículo só para a gente, mas em casa você pode ler o restante, né, um parágrafo maior para entender um pouco mais, mas resumidamente diz assim, 2 versículos, na mesma ocasião os israelitas saíram daquele local e voltaram para as suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança.
naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Era uma época que não havia reis, e daí o povo era julgado pelos juízes. E aqui no livro de Samuel, que é o nosso, aonde nós vamos tirar as lições, há uma transição, é um momento aonde não havia reis e agora está próximo de ter reis. E Eli, ele está nessa transição, no meio disso, e ele como juiz e profeta, e ele julgava as causas do povo de Deus, e ele era pai de 2 filhos, ou na verdade 3, porque se vocês lembram da história, uma mulher chamada Ana, que não podia gerar um filho, mas ela clama a Deus, ela ora e ela pede a Deus um filho, e Deus faz do seu ventre gerar uma criança, que o nome dela é o nome do livro, Samuel. E ela diz, se ela tivesse esse filho, ela entregaria esse filho para Deus. E aí Samuel nasce e ela cumpre a sua promessa. E ela entrega ao profeta Eli esse filho. E agora Eli tinha 2 filhos, tem mais um que foi entregue em suas mãos. E Samuel vai viver com Eli e vai trabalhar lá, ajudando ele. E essa era a vida de Eli. Mas é impressionante que quando a família não vai bem, sabe? Quando tem problemas na família, a gente percebe que uma das áreas que mais é atingida muitas vezes na crise familiar é a crise entre pais e filhos. É o conflito entre pais e filhos. É quando os filhos e os pais começam a gritar e entram em crises uns com os outros. A gente percebe isso. Porque os pais, muitas vezes, muito ocupados com tantas tarefas, eles não têm tempo para os seus filhos. Eles não param para dar atenção. E é interessante porque Eli, como um juiz e profeta, ele era a esperança naquela época. Uma época onde o povo estava abandonando Deus, muitas vezes se afastando de Deus, mas Eli, como um profeta de Deus, provavelmente sua família era a esperança de Israel. Mas o que a gente vê quando nós olhamos para a sua vida e para a sua família, estava uma bagunça a sua casa, porque Eli estava muito ocupado com as suas tarefas. Era muito trabalho para ele. E ele estava mais preocupado com esses seus trabalhos, e ele estava deixando de lado a sua família, a sua tarefa, a sua missão de educar os seus filhos. Quando nós olhamos para a vida de Eli, e como eu falei, não vou ficar abrindo muitas as passagens, para a gente não ficar assim, mas quando a gente vê no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 22, diz assim: Eli já estava muito idoso. Eli já era um homem idoso. E sabe um detalhe? Quando nós olhamos a história de Eli, nós não percebemos a mãe ou a esposa de Eli. A gente não vê ela aparecer. A gente sabe que ele tinha os filhos, mas a mãe não aparece. Então, pode ser que os textos das Escrituras não quiseram se referir a ela, ou talvez ela já tinha morrido. A gente não tem esses detalhes. E talvez Eli teve que cuidar dessas crianças sozinho. E ele teve que fazer todas essas tarefas. Ser juiz, julgar as causas do povo, ser pai e ainda ser profeta de Deus. Era muito trabalho talvez para ele. Ele era um homem ocupado e ele estava idoso. Mas quando a gente chega, por exemplo, no capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte, que certa noite Eli estava quase cego e ele tinha ido se deitar. Então, além de idoso, com tanto trabalho, sendo profeta e ainda tendo 3 crianças para cuidar e provavelmente sozinho, ele ainda tinha problema na sua visão. Ele estava quase cego. Talvez a diabetes já tinha atacado
a sua saúde. Talvez. E ele estava perdendo a visão. Mas quando a gente chega no capítulo 4 de 1 Samuel, e nós olhamos no versículo 15 ao versículo 18, diz assim: Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Quando ele, o mensageiro, mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Ele quebrou o pescoço e morreu, pois era velho, pesado e havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Olha a descrição de Eli. Ele era velho, gordo e cego. Olha o estado que ele chegou. Tanto trabalho, tantas tarefas que ele tinha para fazer. Estava mais preocupado com essas tarefas que ele tinha. E ele era tão preocupado com a arca de Deus, que quando ele recebeu a notícia, ele ficou tão chocado com aquilo que aconteceu, ele tomou um susto tão grande, que ele cai da cadeira e ele chega à falência. O problema era tão grande em Israel, com a vida de Eli, que quando a gente olha no capítulo 3, verso 1, a gente percebe que Eli tinha dificuldade e Deus nem falava mais com o povo. Ele nem ouvia mais a voz de Deus, mesmo sendo um homem de posição, profeta, respeitado. Mas esse foi o estado que ele chegou. Quando nós pensamos nos dois filhos de Eli, e quando os textos falam sobre esses dois rapazes que cresceram no ambiente da casa de Deus, ou do relacionamento com Deus, eles cresceram vendo Eli como um sacerdote, como um homem de Deus, ali oferecendo seus sacrifícios a Deus, como um homem temente a Deus, e eles aprenderam a fazer as coisas de Deus. E quando nós lemos lá no capítulo 1, quando Ana está orando, clamando a Deus, ou quando o marido de Ana subia para oferecer os sacrifícios anuais a Deus, nós vemos esses dois rapazes lá, como sacerdotes. Eles aprenderam vendo seu pai fazer o seu trabalho religioso para Deus. Mas quando nós olhamos como eles eram, a gente fica decepcionado. E eu peço para você abrir comigo no capítulo 2 agora. E veja comigo versículo 2, 12 a 17. Capítulo 2, versículo 12 diz assim: Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia sacrifícios, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessava o caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com que todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia aos homens que estavam oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. E ele não aceitava. E ele não aceitará de vocês carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Esses são os filhos de Eli. Eles eram incrédulos,
perversos. Essas ofertas eram para Deus. Eles não tinham respeito pelas coisas de Deus. Olha o versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam, e todo Israel, e que eles se deitava com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria os matar. Esses eram os filhos de Eli. Esse era o perfil da família dele. Seus filhos eram carnais, incrédulos, ímpios, imorais, insensíveis às coisas de Deus. E ele, tão envolvido nos trabalhos, nas coisas, nas suas ocupações. E olha a preocupação dele. Meu filho, os juízes podem livrar você de alguma acusação humana, mas quando a questão é com Deus, o que é que a gente pode fazer? Olha a repreensão dele. Quando a gente chega no capítulo 4, no versículo 10 e 11, então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Deus já tinha falado para Samuel: eu vou dar um fim neles, na maldade, na vida de rebeldia deles. Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. As coisas com Deus é séria. Mas Eli não quis disciplinar seus filhos. Eli, ele estava mais preocupado de julgar as causas do povo do que julgar as causas da sua própria família. Ele era bom em repreender, usar de justiça com as questões do povo como juiz, mas quando era com relação aos seus filhos, ele passava a mão muitas vezes. E olha a tragédia na sua família, marcou na história. Ele não quis repreender, ele passou a mão, né? Ele disse: não, os bichinhos só querem se divertir um pouco, né? Eles só querem, sabe, se entrosar com a turma, né? Qual é o problema? Deixa eles brincar um pouco, deixa eles brincar. Esse é o perfil da família de Eli. Agora, o que é que a gente pode aprender? Aonde foi que Eli falhou? Aonde foi que ele falhou? Para a gente tirar de lição para a nossa vida. Eu, como pai, como é que a gente pode aprender? A relação entre pais e filho fracassa quando? Primeira coisa, quando eu, como pai, não sei ou não quero ver. Ou eu não sei ver, ou eu não quero ver as coisas que meu filho está fazendo. Porque Eli não quis ver. Ele fez vista grossa. Ele sabia o que todo Israel falava com relação aos seus filhos. Ele fez vista grossa, talvez por ser juiz. Então, quando a gente, sabe, não quer ver o que está acontecendo, ou faz de conta que não vê, nós vamos falhar na nossa missão como pai. Ele estava mais preocupado com a sua superstição religiosa com relação à Arca da Aliança, do que com a sua missão de ser pai, de guiar a sua casa, a sua família. Segunda lição que nós podemos tirar, ou eu posso tirar para a minha vida, é que a relação entre pais e filhos, ela fracassa quando eu como pai não sei
ou eu não quero agir. Quando eu não quero agir. Eli, ele fez de conta que não sabia agir. Ele era juiz. Ele sabia lidar com as situações, os problemas das pessoas. Mas ao ver as falhas do seu filho, ele não quis agir. Ele agia com as falhas e as questões do povo de Israel, as causas que as famílias traziam para ele sabia lidar. Mas com as causas dos seus filhos, ele não sabia tratar. Ele tirava a mão. Ele não agia como a palavra de Deus ensina. Você sabe o que a palavra de Deus, o que a lei falava com relação ao que os filhos de Eli faziam? A lei dizia que ele tinha que levar eles na praça pública e entregar as pessoas responsáveis para que seus filhos fossem punidos em praça pública. Mas é fácil a gente punir os filhos dos outros, não é verdade? É fácil a gente falar dos filhos dos outros, não é verdade? Mas quando é nossos filhos, quando é o meu filho, eu lembro... E talvez você vai lembrar daquela mulher que eu já falei, que ela tinha um filho e uma filha, e eles casaram, e o casamento, foi no mesmo dia, casaram os dois, foi uma festa linda e tal, e os vizinhos, e passaram-se os dias daquele casamento, e ela encontrou depois de alguns dias uma das suas comadres lá na feira, fazendo a feira de rua, de bairro, encontrando a comadre disse: comadre, como é que está a sua filha? E o casamento, como é que anda, né? E ela falou: olha, minha filha fez um casamento excelente. Ela encontrou o marido perfeito. Foi mesmo? Mas o que esse homem tem ou faz que ele é perfeito? Olha, sabe que o marido dela, ele não quer que ela faça comida. Ela tem uma empregada que faz toda a comida. É mesmo, é. Ele sabe, deu um cartão para ela e ela vai todo final de semana no cabeleireiro. Só vive, cabeleireiro, unha e tal. Ele, com esse cartão, ela pode ir no shopping, comprar roupa, só vive elegante e tal. É o marido que ela sonhava. Rapaz, que casamento. Isso é um milagre, um casamento desse hoje em dia. E o seu filho? E o seu filho? Como foi? Rapaz, já meu filho, ele não se deu bem no casamento. Mas por quê? Tu acredita que ele casou com uma mulher que a mulher não quer fazer comida? Quer que ele contrate uma empregada? Já pensou? Ela só quer viver no cabeleireiro, gastando o dinheiro do coitado que trabalha aqui só. E só vive no shopping comprando roupa nova. Quando a coisa é conosco, a gente age como essa mãe. Mas os dos outros não. Dos outros a gente, quer chegar mais firme. Eli falhou, porque ele fez vista grossa, ele não quis ver. Ele sabia, a notícia corria, ele como juiz estava vendo tudo, mas ele não, ele não quis ver, ele não quis agir. Então, quando nós não agimos, é isso que pode acontecer na nossa missão como pai. E a terceira coisa é que quando eu como pai, quando eu não quero ouvir, eu vou falhar como pai, porque Deus alertou. Deus falou para Samuel que, olhando para os filhos de Eli, ele ia dar um fim neles, por causa da maldade, da incredulidade do que eles faziam. Ele sabia disso, Eli, mas ele não quis ouvir. Ele fez de conta, fez de conta que não ouviu. E quando nós não queremos ouvir aquilo que Deus fala, a gente vai sofrer as consequências como ele sofreu, a penalidade. Porque Deus, ele é amoroso e a gente tem provado do seu amor, mas ele é um Deus também justo. É um Deus que castiga o pecado, que pune o pecador. E nós precisamos lembrar disso. A gente precisa conhecer os dois lados de Deus, para a gente não chegar diante de Deus, e provarmos do castigo dele. Ele é amor, ele ama a nós, ele está de braços abertos para todo aquele que se arrepende, se volta para ele, mas ele não é um Deus que faz vista grossa dos nossos erros, Ele não faz vista grossa, porque ele nos ama. Inclusive, ele disciplina aquele que ama, ele é um pai assim. Então nós precisamos entender que temor é respeito, mas também é medo pelas consequências do erro. Eu preciso temer a Deus por respeito a Ele,
pelo que ele é, mas eu preciso temê-lo também com medo das consequências da sua justiça, por causa do pecado. Eu preciso entender isso, para que eu não pense só que ele é amor e vai, sabe, tudo que eu fizer... Não, o que eu faço tem consequências. A mão dele vai pesar sobre minha vida. E assim foi com Eli. Agora, para a gente não ficar só no negativo, nas falhas, e se sentindo o pior pai do mundo, como eu falhei como pai, o que Eli poderia dizer para nós fazermos diferente? O que Eli poderia ter feito diferente? E dizer para nós, olha, pais, vamos fazer diferente, sabe? Eu errei, não fiz certo. O que fazer diferente? E eu queria deixar para a gente 3 coisas rapidinho, para a gente sair daqui pensando nisso. Primeira coisa, aqueça o seu coração para manter uma vida de piedade. Vamos deixar as práticas religiosas e ter uma vida piedosa ao ponto de influenciar nossos filhos. Nós vimos o problema de Eli não era simplesmente o problema do relacionamento com seus filhos. O problema de Eli era o problema dele, do relacionamento dele com Deus. Ele era profeta, era juiz, mas ele nem ouvia Deus mais. Deus falou para ele, Eli, eu vou punir teus filhos. Ele nem ouvia mais. Não vamos pensar que ministérios, aquilo que a gente faz no âmbito religioso, sabe? Isso é espiritualidade. Pode ser que não, irmãos. Pode ser que não. Vamos desenvolver realmente uma vida piedosa diante de Deus. Não só de, sabe, mas de vida mesmo, independente se é pregador, se é o que é, se tem ministério ou não na igreja. Mas vamos viver uma vida piedosa diante de Deus, para que essa vida possa influenciar nossos. Vamos parar, tendo uma vida piedosa, a gente vai parar com algumas coisas dentro de casa que vai levar nossos filhos a fazer a mesma coisa. Eli não ouvia Deus. Vamos ouvir Deus. Vamos fazer devocional com a nossa família. Vamos parar, orar, ler a palavra. Segunda coisa, estabeleça, haja de acordo com as prioridades. Primeiro Deus, segundo a família. Terceiro, trabalho, ministério e etc. Primeiro Deus, relacionamento com Deus. Segundo, a família. Trabalho depois e ministério. Ele estava mais preocupado com o seu ministério do que com a sua própria família. Terceiro, reconheça e combata o pecado. Eli, talvez ele reconheceu o pecado dos seus filhos, mas ele não combateu. Ele não combateu, ele não fez nada. Ele não fez nada. Agora, imagina as desculpas que Eli poderia ter dado para Deus. Estou velho, estou cansado, eu tenho tanta tarefa no ministério, tanta tarefa eu tenho, não sobra tempo. Deus, imagine, eu sou um pai com 3 filhos, sozinho para cuidar, é muita coisa para mim. Ele poderia dar muitas desculpas. Eu sou sacerdote, eu julgo todas as causas do povo, eu sou profeta. Quantas desculpas ele podia dar para Deus? Quantas desculpas nós temos dado para não sermos pais piedosos? Quantas desculpas nós damos? Qual é a solução para não falharmos na nossa missão? O último profeta do Velho Testamento, ele deu a solução para mim, para você, para qualquer ser humano. No livro de Malaquias, no capítulo 4, nos versos 5 e 6, o profeta disse assim: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe o que ele quer dizer aqui? Sabe qual é a solução que ele está dando?
e nós temos. A gente precisa só enxergar. Ele está dizendo que a solução é que quando o meu coração e o coração do meu filho, quando a gente encontra Jesus, aí está a solução. Então, se você é pai e seu coração ainda não está no coração de Jesus, se você não tem Jesus, ou se você é filho e você não tem Jesus ainda, essa é a hora. Junte seu coração com o coração do seu pai ao coração de Jesus. E aí, tanto os filhos como os pais, nós vamos cumprir a missão nessa terra, porque só Ele pode nos ajudar a sermos pai que cumpre a missão e filhos que cumprem a missão. Que Deus nos abençoe.